Olá, vamos para mais uma revisão do Projeto Enem. Eu sou Gisele Ribeiro e hoje a nossa revisão é sobre trigonometria no triângulo retângulo. Para lembrar, para o triângulo ser retângulo é necessário que um dos ângulos tenha 90 graus representado por esse quadradinho e essa bolinha aqui. Então a gente tem um triângulo aqui, triângulo retângulo. Os vértices são dados por letras maiúsculas, A, B e C, maiúsculos. E já que ele é um triângulo retângulo, a gente chama os lados de catetos, né? Cada lado menor é um cateto. E o lado maior a gente chama de hipotenusa, que é o lado maior ou lado oposto ao ângulo de 90 graus. Tudo bem? Bom, que razões a gente pode tirar desse triângulo, né? Um monte, mas as mais usadas são as razões seno, cosseno e tangente. Seno do ângulo, cateto oposto sobre hipotenusa. Então, se eu tenho aqui alfa, seno de alfa, cateto oposto, quem está lá do outro lado, é o A. Cateto oposto sobre hipotenusa, então fica A sobre C. Seno de beta, cateto oposto, é o B. Então, ficaria B sobre hipotenusa, C. Então, seno de alfa, A sobre C. E seno de beta, B sobre C. O seno a gente pode representar por SN. Então, essa é a primeira razão que a gente está lembrando aqui. A segunda, cosseno do ângulo. Cosseno de alfa é dado por cateto adjacente. É o outro cateto, aquele que não está oposto é o adjacente. Então, cateto adjacente a alfa é o B. É o B de bola, sobre a hipotenusa C. Cosseno de beta, o cateto adjacente é o A sobre a hipotenusa C. Então, a gente tem cosseno de alfa, B sobre C, e cosseno de beta, A sobre C. Por último, a querida tangente. Tangente é quem? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, quem é a tangente de alfa, por exemplo, é A sobre B. Quem é a tangente de beta? Ao contrário, B sobre A, tá certo? E a tangente a gente pode representar aí por TG, sem qualquer problema. Vamos adiante. Bom, uma forma de decorar os senos das principais razões trigonométricas, que são 30, 45, 60, a gente pode usar aquele macetinho que vocês já conhecem, né? Aqui na primeira coluna a gente coloca as razões, seno, cosseno e tangente. Na linha aqui a gente coloca os ângulos 30, 45, 60. E aí bota 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Todos sobre 2. Tirando a tangente. Você põe a raiz no 3 e no 2. Então, ó, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. Você põe a raiz no 3 e no 2. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Mais fácil, né? Para decorar. Mas percebam que existe uma relação aí. Como assim? Por exemplo, seno de 30. Dá uma olhada aí na tabela. Quanto é que é? Seno de 30 é 1 sobre 2, que também é igual ao cosseno de 60. Tem alguma relação aí. Qual é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2, que é o mesmo que o seno de 60. Por que isso acontece? Lembra? Bom, a soma, vamos explicar aqui por quê, né? Só para lembrar, a soma dos ângulos internos de um triângulo é de 180 graus. Não é novidade para gente, isso é para qualquer triângulo. Se o triângulo for retângulo, os ângulos agudos somam 90 graus. Eles são complementares. Como assim? Olha só. Se ABC, né, isso aqui é um triângulo, então alfa mais beta mais 90, né, são os três ângulos aqui, tem que dar 180 graus. Então, significa que alfa mais beta tem que ser 180 menos 90, 90 graus. Então, a gente está dizendo que
a soma dos ângulos agudos de um triângulo retângulo tem que dar 90 graus, ou seja, eles são complementares. E se eles são complementares, vai acontecer o que a gente viu na tela anterior, que é o seno de um é igual ao cosseno do seu complementar, né? A gente viu que o seno de 30 era igual ao cosseno de 90 menos 30, que é o complementar dele, ou seja, é igual ao cosseno de 60. A gente viu que o cosseno de 30 é igual ao seno do seu complementar. Complementar dele, 90 menos 30, 60. Então, o cosseno de 30 é igual ao seno de 60, ok? E aí tem duas relações que são bem importantes. A primeira relação fundamental, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Sempre? Sempre. E a segunda, tangente de x, além de cateto oposto sobre cateto adjacente, eu posso dizer que é seno sobre cosseno também, tá? Todas as duas relações aqui estão corretas. Então, vamos ao exemplo 1. Para decorar um cilindro circular reto, será usada uma faixa retangular de papel transparente, na qual está desenhada em negrito uma diagonal que forma 30 graus com a borda inferior. Então, tá aqui, a gente tem um retângulo, tem essa diagonal aqui, está formando 30 graus com a borda inferior. O raio da base do cilindro, mede 6 sobre π. E ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha em formato de hélice, como na figura. O valor da medida da altura do cilindro, que é isso aqui, né? Em centímetro é... Bom, o que a gente tem? Eu tenho um ângulo de 30 graus, quero encontrar o cateto oposto. Eu não tenho a hipotenusa nem tenho o cateto adjacente, mas observe aqui comigo, ó. Esse cateto adjacente, que eu vou chamar de x, se eu não posso descobrir ele. Na verdade, ele é o comprimento da circunferência, né, da base desse cilindro. Então, se a gente encontra esse comprimento, a gente tem, sim, esse cateto adjacente. Então, vamos lá. Comprimento da circunferência, a gente sabe que é 2πr. Então, o comprimento vai ser 2 vezes π, vezes o raio que foi dado, 6 sobre π. Simplifico. 2 vezes 6, 12. Então, comprimento é igual a 12. Ok, x é igual a 12. Então, eu tenho o cateto adjacente e quero encontrar o cateto oposto. Então, a razão melhor aqui para se utilizar é a tangente. Tangente de 30 é igual a cateto oposto, h, sobre adjacente, que é 12. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, que é igual a h sobre 12. Quem vai ser essa altura, então? A gente multiplica com o cruzado. 12 raiz de 3 sobre 3, então a altura igual a 4 raiz de 3. Então, centímetros, opção correta, letra C de casa. Vamos para o exemplo 2. Para determinar a distância de um barco até a praia, o navegante utilizou o seguinte procedimento. A partir de um ponto A, mediu o ângulo visual, fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Então, ele está aqui no ponto A, olhando para um ponto P fixo. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto B, de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia. No entanto, sob um ângulo visual 2α. Então, aqui era alfa, quando ele chegou no ponto B, era o dobro, né? Ele se aproximou mais do ponto, então ele teve que olhar mais para cima. Suponha que o navegante tenha medido o ângulo alfa 30 graus. Então, o B aqui seria dobro de alfa, dobro de 30, 60. E ao verificar o ponto B, verificou que o barco havia percorrido a distância AB, 2.000 metros. Então, essa distância aqui de 2.000 metros. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, então o barquinho B vai continuar, a menor distância do barco até o ponto P fixo será... Então, ele está lá caminhando, né, navegando. Menor distância, quando a gente fala em menor distância, sempre formando um ângulo de 90 graus, correto? Então, quando ele chegar aqui, ó, sei lá, a gente pode chamar de ponto C,
é onde a gente vai ter a menor distância, que eu vou chamar aqui de D, tá? Então, quanto é essa menor distância? Bom, vamos lá, o que a gente tem? Triângulo retângulo BCP, aqui é 90, aqui é 60, então aqui eu tenho 30 graus. 30 graus. Mas eu não tenho cateto oposto, eu não tenho cateto adjacente, eu não tenho hipotenusa. Então, vou olhar para os ângulos que eu tenho. Aqui é 60. Eu sei que esse ângulo aqui é um ângulo de 180 graus. Se aqui eu já tenho 60, para chegar a 180, 120. Vou olhar agora para o triângulo ABP, de pato. A soma dos ângulos internos de um triângulo, 180. Eu já tenho aqui, ó, 120, mais 30, 150. Então, esse ângulo aqui tem que ser 30 também, para formar os 180 graus. Observem que esse triângulo, né, tem dois ângulos iguais, significa que é um triângulo isósceles, maravilha. Porque esse aqui é 2000, esse cateto aqui, esse lado, desculpa, tem que ser igual 2000 também. Então, a gente tem o triângulo retângulo de hipotenusa 2000 e a gente quer um cateto adjacente. Então, cosseno de 30 é igual ao cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é 2000. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2 é igual a D sobre 2000. Então, D é igual a 2000 raiz de 3 sobre 2. D vai ser igual a 1000 raiz de 3 metros, tá? Só isso. Tem mais um exemplo aqui, ó. Exemplo 3. Para qualquer valor real de x, seno de x mais cosseno de x ao quadrado, mais seno de x menos cosseno ao quadrado de x, cosseno de x tudo ao quadrado é igual a... Bom, a gente vai utilizar aqui os produtos notáveis, lembra? Aqui, ó, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Se você ainda não gravou isso, é bom gravar. Mas se esquecer, faz a distributiva que vai dar no mesmo, tá? Você pode fazer seno de x mais cosseno de x vezes seno de x mais cosseno de x. Pratica o produto notável para não precisar fazer essa distributiva à toa, tá? Isso aqui é mais, galerinha, mais. Então, vou aqui, mais o segundo produto notável. Seno ao quadrado de x menos 2 vezes seno de x vezes cosseno de x mais cosseno ao quadrado de x. Olha que interessante que eu tenho mais 2 seno x cosseno x. Menos 2 vezes seno x cosseno x. Eles são simétricos. Maravilha. Significa que eu não preciso deles. Um menos o outro vai zerar. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x dá quanto mesmo? 1. Mais seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x mais 1. 1 mais 1 só pode ser 2. E a gente fica por aqui. Não deixe de fazer a lista de exercícios para praticar. Grande beijo. Tchau, tchau.